Só eu que senti falta da picanha? A picanha não tá. Não vamos falar de picanha, deixa pra lá. Olá pessoal, eu sou Maria Carolina Gontijo e hoje estamos aqui para mais um Fala do Chiesa. Meu Deus do céu, parece que foi só a gente falar do imposto de renda que magicamente tudo se resolveu e foi apresentada a proposta. Se eu soubesse, eu teria feito o quê? Falado antes. Mas eu acho que era ali toda essa pressão de questão de popularidade e tudo mais, eu acho que contribuiu muito e hoje tivemos um anúncio, é isso que a gente vai comentar hoje. Então solta o ministro Fernando Haddad falando na coletiva. Considerar esses dois aspectos da questão, a questão da neutralidade fiscal e a questão da justiça social. Ponto. Ele é neutro do ponto de vista arrecadatório e ele busca fazer justiça. Aqui o pronunciamento todo do ministro Fernando Haddad foi um pronunciamento, um tom político muito interessante. Ele trouxe ali uma calmaria, uma coisa diferente do que a gente viu acontecer em novembro. Então, dessa vez, ele pediu muita parcimônia, muita calma de todo mundo e disse que a proposta é neutra do ponto de vista arrecadatório. A ver, porque é tudo muito nebuloso ainda e o que a gente sabe é que, de fato, essa isenção dos R$5.000, que vamos colocar aqui, ninguém é contra. Não existe um ser humano que, como sociedade, seja contra isentar de imposto de renda quem recebe até R$5.000. Isso é uma falácia. Se alguém disser que é contra isso, tá falando errado. Porque é lógico que a gente sabe que essas pessoas são as mais atingidas, são as mais vulneráveis economicamente falando. O que a gente precisa pensar é como isso vai ser feito. Isso não pode ser feito de uma maneira eleitoreira, ao fim e ao cabo, e a questão tem que ter uma base sólida. Então, todo o pronunciamento do ministro Haddad foi nesse tom um pouco mais político e menos técnico, mas vamos acompanhar. Outras ideias vão surgir. Nós temos aqui várias cabeças pensantes que podem contribuir com o relator, tanto na Câmara quanto no Senado, e melhorar. Nós, da área econômica, e falo em nome dos meus colegas da área econômica, todos que participaram, é o melhor que nós pudemos apresentar. Não é a verdade definitiva, é uma contribuição. Aqui a gente tem um ponto muito importante. Qualquer coisa que for feita no sentido de aumentar os gastos públicos pode acabar sendo um tiro pela culatra. Como eu disse para vocês, ninguém é contra a isenção até R$5.000, mas a gente sabe o impacto que isso tem no orçamento público. Então, o que o ministro Fernando Haddad está dizendo é o seguinte: estamos dispostos a dialogar, estamos dispostos a fazer mudanças e ajustes, contudo, por favor, mantenham a linha daquilo ali, para que a proposta não se perca. A gente viu isso acontecer na última proposta de reforma da renda, ali em 2021, que foi apresentada pelo governo anterior. No final das contas, a questão ficou tão desfigurada que o próprio governo decidiu deixar isso para lá e tinha até uma proposta também de aumentar a isenção. Então, aqui existe um risco muito grande de, nessa negociação com o Congresso, a proposta acabar se perdendo do ponto de vista técnico e sair mais, como é que a gente pode dizer, mais custosa para o governo do que ele esperava que fosse. Então, aqui a gente já vê um pedido ali, por favor, Congresso, pelo amor de Deus, alivia aí, vamos negociar, vamos conversar, eu não tenho a verdade absoluta. Então, você já vê o governo um pouco mais disposto também a acalmar, não só a gente de mercado, mas também acalmar o poder legislativo. Isso aqui não tem caça às bruxas, não tem histeria, não tem ideologia, no mau sentido da palavra. O que tem aqui é um posicionamento político sobre a sociedade que queremos. Aqui, de novo, o que acontece é justamente isso. Estão traumatizados com novembro. Novembro, aquele banho de sangue que a gente viu em relação ao dólar, quando o governo anunciou isso, quando deveria anunciar o corte de gasto, foi lá e anunciou uma isenção meio atabalhoada, meio sem enviar projeto para o Congresso, meio sem nada. A gente viu o dólar bater ali 6,20, mais 6,20, quase 6,20, aquela confusão toda. Então o governo está um pouco querendo acalmar aquilo ali, meio escaldado, querendo acalmar os ânimos, não só do próprio Congresso, que a gente sabe que muita gente, né, a própria oposição deve bater um pouco nisso, nessa proposta de aumentar a tributação, e aí a gente vê um governo tentando fazer ali esse, como é que a gente pode chamar, de meio de campo, tentando ali ultrapassar ali qualquer tipo de barreira para não dar errado dessa vez. Nós queremos uma sociedade mais justa. Então, o nosso foco é mirar aquelas pessoas que têm uma renda superior a R$1 milhão. Tem uma escadinha que começa com 50 mil por mês de renda, portanto, R$600 mil ao ano, mas, na verdade, é uma escadinha muito suave, que, na verdade, atinge a sua maturidade ali depois de R$1 milhão de renda por ano.
E essa é a população que representa uma fração diminuta da sociedade brasileira, como todos aqui hão de supor, quando não pagam imposto. Quando não pagam. Isso aqui também é importante porque, mais uma vez, o nosso vídeo estava certo. O governo optou por quê? Uma gambiarra. Vamos resolver de qualquer jeito, vamos conceder a isenção, vamos tentar ali acudir a questão da popularidade do presidente, vamos passar esse projeto da isenção, que, lembrando, só vai valer a partir de 2026 se for aprovado. Então a gente entrega isso direto, entrega alguma coisa, entrega uma narrativa e deixa o assunto, né? Deixa a questão do enfrentar os problemas graves que a gente tem de imposto de renda para depois. Porque é isso que está acontecendo aqui. Então, eles vão enfrentar aquilo que a gente mencionou nos nossos vídeos. Vão enfrentar a questão do lucro real? Não. Vão enfrentar a questão do Simples Nacional? Também não. Vão enfrentar alguma... Não, não vão. Vão fazer ali, o que a gente vai ter é uma isenção até R$5.000, que é muito bem-vinda, é muito ótimo para todo mundo que recebe até esse valor. E o que a gente vai ter ali é uma tributação sobre dividendos, um imposto de renda sobre dividendos, que aí vai ter uma alíquota, né, que vai subindo ali, uma escadinha progressiva até 10%. Então, sim, o vídeo que a gente fez estava certo e o governo optou pela gambiarra. Perdemos uma oportunidade de ter mais justiça tributária, né, enfrentar os problemas da nossa tributação. A exemplo do que fizemos com a reforma do consumo, que foi enfrentar esses problemas. Agora a gente opta por tomar um caminho mais rápido, um caminho mais fácil, não sei a que custo. Agora vamos ver o que o presidente Lula falou a respeito, porque aqui, né, é o mais interessado, afinal de contas, era a promessa de campanha dele. Vamos conferir o pronunciamento dele. A gente manda um projeto para o Congresso Nacional, um projeto de lei, uma medida provisória. Eu sempre digo que o Congresso passa a ser dono do projeto e, portanto, ele tem o direito de fazer as mudanças que entenda necessário. Eu espero que, se for para mudar para melhor, ótimo, para piorar, jamais. Aqui vocês notam que já existe um medo de acabar, que nem acabou o projeto de reforma da renda lá de 2021. Porque, como eu falei para vocês, a proposta de reforma da renda de 2021, que no final das contas era uma proposta mais robusta do que essa e enfrentava mais problemas do que essa, embora não fosse a proposta ideal também, mas enfrentava mais problemas. O mais engraçado é que foi a mesma coisa, ela foi tão desfigurada no Congresso, mas tão desfigurada no Congresso, que aconteceu? Não, deixa isso para lá, deixou ali no Senado e tá lá até hoje, né, deitado em berço esplêndido. Agora o próprio presidente Lula tá, pelo amor de Deus, se forem melhorem, se forem mudar, melhor, não piorem, porque ele sabe também que não vai ter tempo hábil. Se esse projeto não for apresentado em 26, não for aprovado em 26, ele não entra em vigor, agora em 25 ele não entra em vigor em 26. É tensa a situação. Esse é um projeto neutro. Esse projeto não vai aumentar um centavo na carga tributária da União. Sabe que essa fala do presidente foi mais honesta do que os releases que soltaram, né, para a imprensa, porque lá nos releases falam que não houve aumento de imposto. E, pelo amor de Deus, o que a gente está vendo aqui é sim um aumento de imposto. Não tem como. Se a gente está alinhando ali para pagar uma tributação mínima de 10%, seja como for, seja em qualquer escadinha que ele quiser, a gente está falando em aumento de imposto. Por que não pode falar? Eu não entendo essas coisas. Estão concedendo isenção para 5 mil e estão aumentando o imposto de quem ganha mais. Eu não sei qual que é o melindre, né, que a gente tem nessa situação. Vai lá, bate no peito, fala que aumentou o imposto. É porque não pega bem, né? Tem esse problema. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. Olha, do ponto de vista, se for analisar assim, não está errado não, hein? Também ninguém vai... Como eu disse, foi um pronunciamento do ponto de vista da comunicação política muito bom. Mas ninguém aqui está falando, né? Ninguém é contra 140 mil pessoas pagarem mais para sei quantos milhões terem ali a isenção. Não é isso que está sendo discutido. O que a gente tem que colocar é que sim, a gente vai ter um aumento de tributação e o que isso pode impactar na economia, sem fazer nenhum juízo de valor aqui. De fato, o que a gente vai ter, sim, um aumento de tributação para quem recebe esses dividendos é, sim, o pessoal de uma renda muito mais alta, porque esse aqui, como eu gosto de lembrar as pessoas sempre, o que a gente tem que falar é que a situação econômica do Brasil e das pessoas. Aqui nós estamos falando de um país que não tem uma renda, né, ali para as pessoas, é um país muito desigual em distribuição de renda. Então, isso a gente precisa ajustar. É lógico que a gente está fazendo não é consertar o telhado, é botando uns balde na sala porque ninguém gosta da goteira. Basicamente é isso.
não vai deixar ninguém pobre, não vai fazer com que os que contribuem deixem de comer a sua carne, deixem de comer a sua salada, deixem de comer o seu camarão, a sua lagosta, o seu filé mignon, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, seja filé mignon, não, seja, sabe, alcatre, seja contra filé. É só eu que senti falta da picanha? A picanha não tá... Não vamos falar de picanha, deixa pra lá. Ou seja, um fígado, qualquer coisa. Ou seja, nós estamos permitindo que as pessoas que não tiverem essa oportunidade vão ter essa oportunidade a partir da decisão de vocês. O ano de 2027 e 2026 será o ano mais glorioso da vida de vocês, porque o Congresso Nacional, porque o Senado e porque a Câmara reconheceram que era preciso beneficiar as pessoas que ganham menos. Gente, basicamente o anúncio foi esse, foi um anúncio com bastante comunicação política, menos comunicação técnica, e depois, é lógico, a gente teve a coletiva técnica que ficou para o pessoal do Ministério da Fazenda. É uma confusão ainda, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, é uma confusão danada sobre ali as regras, como é que vai ficar, como é que vai ser, mas o recado é esse. Basicamente, conforme o vídeo que a gente colocou ali na segunda-feira, o caminho que foi escolhido pelos governantes foi sim aquele que começa com G e termina com Ambiarra, como toda e boa velha história que acontece no Brasil. A gente tem episódios novos do Eu Não Vou Passar Raiva Sozinha toda segunda-feira às 9h30, então você já aproveita para seguir, aproveita para assinar o Estadão, que está lá disponível, exclusivo para os assinantes, e no próximo Fala do Queijo a gente se encontra. Obrigada e até lá.